Olá pessoal, eu sou o professor Fernando e estamos juntos aqui para mais uma aula de xadrez, a aula que faz parte do projeto Xadrez para Todos, quebrando as barreiras na pandemia. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, que você estará acompanhando todos os vídeos novos que temos aqui sobre a movimentação de peças do jogo de xadrez. Bom, a aula de hoje vai ser sobre uma peça muito especial que ainda está faltando. Quais são as peças que estão faltando ainda? A aula de hoje nós vamos estar falando sobre os cavalos, os cavaleiros aqui, os cavalinhos, né, que são uma peça também muito importante, aí são peças importantes para o nosso jogo de xadrez também. Bom, cada jogo de xadrez, cada jogador que está jogando, ele vai ter dois cavalos, dois brancos, então vai ter um jogo, e também vai ter dois cavalos negros, como vocês estão vendo aí na tela já, dois cavalinhos de cada cor, né? Um cavalo branco e um cavalo negro. E o cavalo ele tem esse formato mesmo do cavalo animal, por mais que a ideia no jogo de xadrez original ela representaria o cavaleiro, né? Então o soldado montado no cavalo indo para a batalha, mas são poucos os jogos que as peças têm o formato de um cavaleiro, assim como o que eu tenho aqui que eu estou mostrando para vocês. A maioria das peças ele é formato mesmo apenas de um cavalinho, do cavalo animal. Bom, vamos lá então para a aula de hoje para verificar onde que essas peças ficam no tabuleiro de xadrez e também o seu movimento, não é mesmo? Bom pessoal, nós estamos aqui com o tabuleiro montado já. E esse tabuleiro aqui, ele vai estar mostrando para nós, então, a posição do jogo de xadrez das peças que nós já sabemos: peões, bispos, torres, o rei, essas peças que nós já estudamos. E também está aqui no lado os cavalos. Então, veja só aonde que ficam os cavalos. Os cavalos vão ficar entre as duas torres, né? Entre a torre, aliás, e entre o bispo. Então, entre a torre e o bispo vai estar no meio o cavalo. Isso em ambos os lados. Entre a torre e o bispo, no meio se encontra o cavalo, tanto das peças brancas quanto das peças pretas. Bom, e qual que é o movimento do cavalo? O movimento do cavalo, ele é um pouco limitado porque ele é um pouco lento, mas ele é uma mistura, como se fosse de uma torre com um bispo. Tem duas formas de você aprender aqui o movimento do cavalo. A primeira é essa que eu acabei de dizer, uma mistura de torre ou bispo, ou seja, você tem que fazer um movimento de bispo e um de torre, em qualquer lado. Um de bispo e um de torre. Ou você pode fazer um de torre e um de bispo, um de torre, um de bispo, apenas um. Por isso que ele é um pouco limitado. Bom, professor, posso fazer então um de torre, um de bispo, um de torre? Tanto faz a ordem, né? Você pode, um de bispo, um de torre. Você pode vir nessa lateral também com esse cavalo. Depois a gente vai ver melhor. Ou ainda, uma forma também muito fácil de aprender, ou como nós sempre ensinamos, é o movimento de L. O cavalo anda, então ele faz um L. O L pode ser deitado, pode ser de cabeça para baixo, pode ser para a direita, para a esquerda, tanto faz. Mas desde que ele faça um L. Mas ele vai andar apenas um L pequeno. São apenas duas casas para frente e vira uma, ou uma casa para frente e vira andando duas casas. Veja, o cavalo está aqui. Então, 1, 2, e aí você escolhe para qual dos dois lados você vai virar. Quando você virar aqui, ele vai estar formando um desenho de um L. Tá? Ah, mas e se eu quiser fazer um L maior? Não, você não pode. O cavalo é um L pequeno mesmo, né? É um de torre, um de bispo, um de bispo, um de torre, né? O movimento. E a questão do L, ele vai ser um L de apenas 4 casinhas, né? Contando que a casa, o cavalo já está. Então, aqui 1, 2, 3, 4, né? Ele pode vir para um lado, vir para o outro. Ou ele pode virar antes. Então, 1, 2, 3, 4. É claro, aqui eu estou mostrando casas como se estivesse vazia, né? Mas nós temos as peças aqui, então o cavalo não poderia vir nessa casa ocupada. O cavalo é a única peça que ele salta por cima das outras. Lembra do movimento do bispo? O bispo aqui ele não pode saltar por cima do peão, né? Nós temos que o bispo ele não salta,
A torre não salta por cima do peão, mas o cavalo ele salta. Então veja, no início do jogo, a gente pode iniciar o jogo tanto com o peão quanto com o cavalo. O cavalo é a única peça que eu posso jogar sem ter jogado um peão. Então, vamos iniciar aqui alguns lances só para a gente ver, né? Então, ó, o cavalo, opa, olha só o cavalo para onde que ele pulou. Daqui ele foi para cá. Isso, ó, um movimento de bispo e um de torre, ou ainda, né, um movimento de torre e um de bispo, ou ainda um L, formando a casinha do cavalo. Bom, agora é a vez das pretas. Então, as pretas poderiam jogar um peão também. Eu vou jogar um cavalo também para perceber. Jogou um cavalo. Veja, o cavalo veio nessa casa aqui. As pretas também fizeram o mesmo movimento, um de torre e um de bispo. As brancas poderiam jogar outro cavalo, é claro, né? Vamos fazer esse movimento também, jogando um cavalo agora no canto, né? Então, veja, novamente um L, jogando o cavalo. Agora, eu gostaria de... as pretas vão fazer um lance aqui, vamos fazer um lance qualquer. Aí, jogar um peão na casa. Perceba, você poderia me dizer qual desses dois cavalos das brancas é o mais forte, o mais poderoso? Você saberia me dizer? Bom, o mais forte é aquele que ataca mais. Vamos ver as casas que o cavalo ataca. Se eu clicar aqui no site do Lichess, no cavalo, ele vai me mostrar as casas que o cavalo poderia ser jogado. Tem mais casas, né, que ele ameaça, mas ele não está mostrando porque o cavalo não pode ser jogado porque tem outras peças. Mas vamos analisar quais são as casas que o cavalo ameaça. Veja, esse cavalo aqui, então, formando um L. Ó, aqui tem um L. Então ele ameaça esta casa aqui, ó. Né? Um de bispo e um de torre. Ele ameaça essa casa aqui também. E ele ameaça esta casa aqui também. E veja, mais uma casa. Vai contando aí comigo. Ele ameaça essa daqui também. Ele ameaça esta. Ele ameaça esta. E ele ameaça esta. Então, quantas casas que deu que o cavalo ameaça? Né? Sem contar dele. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O cavalo ameaça 8 casas. E esse cavalo aqui do canto, quantas casas que ele ameaça? Bom, ele ameaça essa daqui, esta outra, essa daqui e essa. E são só essas casas aqui mesmo que ele está ameaçando. Ou seja, um cavalo no canto ele tem a metade da força do que um cavalo em outra casa que seja mais centralizado. Então, um cavalo que está mais no centro, ele tem o dobro de poder do que um cavalo no canto. Olha só já uma dica aí para você que está jogando xadrez, talvez você não saiba, né? Evite cavalo nos cantos, pois cavalo nos cantos vai ter a metade da força do que um cavalo que está mais no centro. Então um cavalo aqui mais no centro ele vai ser muito mais forte do que um no canto. E vamos fazer mais alguns lances aqui. Então as brancas vão jogar um cavalo aqui na frente. Olha só, agora vem as pretas. Esse cavalo pode tomar aquele cavalo? Como que o cavalo captura? Né? Então, veja só, esse cavalo ele pode fazer um lance de bispo e um de torre e está ameaçando aquele cavalinho ali. Então, sim, o cavalo pode capturar aquele cavalo. Vamos fazer o seguinte agora, vamos jogar este peão, 2 casas. E o cavalo das pretas vai ser jogado aqui, ó, formando um L, na casa F3. Então, um de bispo, um de torre. Então, ele vai cair aqui. E o cavalo, por que o cavalo não capturou esse peão se ele pula por cima? Porque tem um detalhe muito importante. As peças que o cavalo pula por cima, ele não captura. Ele só captura a peça na casinha que ele fica, que ele para, tá? Então, em alguns jogos de tabuleiro, as peças que pulam por cima das outras, elas são capturadas. Aqui, como o cavalo é a única peça que pula por cima das outras, muitos jogadores podem confundir também, achando que vai capturar a peça, mas não. O cavalo só pode matar a pecinha na casa em que ele acaba o seu movimento, que ele fica. Ou seja, se tivesse alguma peça aqui, ele poderia, mas este peão aqui não. Bom, aqui ele está ameaçando o rei, não é mesmo? Veja, um de bispo, um de torre, ameaça diretamente o rei em um L. Mas aqui é fácil escapar, né, dessa ameaça. Posso pegar qualquer um dos peões, capturar o cavalo também e eu sair dessa ameaça. Bom, pessoal, aqui então esse foi o movimento dos cavalos. Aonde que os cavalos ficam? Entre torres e bispos. Na segunda casinha
da primeira fileira do tabuleiro e também na penúltima casinha, né? Na segunda e na penúltima, na segunda e na sétima, né? E as pretas da mesma forma. Bom, vamos ver aqui uma posição que eu montei aqui para nós vamos analisar. Veja só, opa, quanta peça, professor. Tem até dama aí no meio que a gente não viu o movimento. Tem a dama. A gente vai fazer o movimento dela, mas na próxima aula a gente vai ter um vídeo especial só para nossa rainha, para nossa dama. Mas veja só, aqui as brancas vão jogar. Você poderia me dizer qual lance que você faria de brancas aqui nessa posição? Se você não sabe, você pode pausar o vídeo e esperar um momento até que você possa pensar para que eu não te fale a resposta. Bom, se você encontrou ou não, eu vou te falar qual o lance que as brancas poderiam fazer. Uma das opções de lance de brancas aqui é jogar o seu cavalo. Aonde? Né? Tenho 2 cavalos, poderia jogar um dos 2. Perceba que se eu jogar esse meu cavalo aqui, eu estou ameaçando diretamente a dama, né? A rainha. Mas se eu jogar este outro cavalo aqui, ou seja, um de bispo e um de torre, eu vou estar ameaçando, além da rainha, eu estou ameaçando a torre dele também. Então, pode ser um movimento bom esse lance. Então veja, vou jogar este cavalo aqui. E eu estou ameaçando em um lance que é chamado de duplo de cavalo. O cavalo deu um duplo. Ele ameaçou 2 peças fortes ao mesmo tempo, que seria uma torre e uma dama. Então aqui, né, as pretas podem tirar a sua dama, né, mas não aqui, porque o cavalo pode tomar, embora a gente ainda não viu o movimento da rainha, né, mas vou fazer um movimento aqui, jogando para trás, que é o movimento que ela pode fazer, andando numa casa aqui. E as brancas podem jogar o seu cavalo novamente tomando a torre. E desta vez, além de ameaçar a rainha, está ameaçando também o rei, ou seja, mais um duplo de cavalo, né? Veja o movimento de bispo e um de torre, então o cavalo ele ameaça o rei e o cavalo ameaça também a rainha. As pretas têm que jogar o rei aqui e o cavalo aí pode tomar mais uma peça. Tomando a rainha, claro que no próximo agora ele vai perder, né? O cavalo vai ser morto, mas veja só, né? O estrago que ele fez, tomou uma torre, que é uma peça muito forte, e mais uma rainha que é mais forte ainda. Veja só, o cavalo, né? Ele é a única peça que pode pular por cima das outras, então ele tem essa força que é o duplo, que ele pode estar ameaçando 2 peças mais fortes ao mesmo tempo. É uma peça que é o movimento da torre e do bispo, mas apenas uma casa, lembre disso. Um de torre e um de bispo, ou um de bispo e um de torre. Um movimento vai ser na diagonal e o outro vai ser reto, tá? Ou um movimento vai ser reto e o outro vai ser na diagonal, ou ainda formando um L, né? Um L também é uma ótima forma de aprender. Bom, pessoal, né? O que eu penso? Eu penso que o cavalo seja o movimento mais difícil do jogo de xadrez. Na minha opinião, o cavalo é o mais difícil, então por isso tome cuidado. Revise, volta no vídeo, jogue algumas partidas, tenta aprender bem esse movimento do cavalo, que ao meu ver é o que o aluno mais tem dificuldade, tá? Mas se você aprender bem o movimento do cavalo, aí você vai ver que você vai jogar muito bem xadrez. Já superou um grande limite aí do seu cérebro, sabia disso? O xadrez é a ginástica da mente e você apenas aprendendo a movimentação das peças, você está fazendo o teu cérebro aí funcionar muito bem. Nos encontramos na nossa próxima aula para falarmos sobre a última peça que falta, a rainha, a dama, que é a peça mais forte do jogo de xadrez. Então, até a próxima aula e um bom xadrez a todos!